Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com contabilidade, professor Cláudio Zorzo. Vamos ver a nossa dica contábil número 2. Vou passar para vocês as contas, natureza, razonete e partidas dobradas. Não há como compreender, estudar contabilidade sem entender o que é uma conta, tá? Então fique atento a essa dica. Primeiro, conta contábil é a representação nominal que identifica a qualitativa, composição e quantitativamente valor, os componentes patrimoniais e de resultado. Então, cada item que você trabalhar durante um fato é uma conta. Conta veículo, conta caixa, conta salários a pagar. O que você precisa saber é identificar essa conta, tá? Vem comigo aqui. É por meio das contas que a contabilidade registra e controla as transações. Guardem isso. Conta é o item que identifica qualquer ato ou qualquer fato que ocorreu na contabilidade. Os atos não são registrados, os fatos são registrados. Então, a conta contábil, ela possui a sua representação qualitativa, que é o nome, e quantitativa, que é o valor. Por exemplo, banco 200 mil. Essa conta está demonstrando que a empresa tem no banco 200 mil reais. A composição qualitativa, banco conta corrente ou banco conta movimento. 200 mil reais, a representação quantitativa. Estoques 300 mil, veículos 1 milhão, imóveis 10 milhões, máquinas 500 mil. Composição qualitativa e quantitativa. Com base nisso, pessoal, em cada fato, nós temos que identificar o fato, compra de mercadoria, venda de mercadoria, pagamento de duplicatas, recebimento de duplicatas. Qualquer transação que envolvam contas é denominada de fato contábil. No fato, nós vamos identificar as contas. Aqui está a essência da teoria claudiana. Em cada fato tem, no mínimo, duas contas. No mínimo, duas contas envolvidas. Identificamos a conta, vamos fazer o registro contábil. Aí nasce a essência do lançamento, que nós vamos ver em outras dicas à frente. Lançamento contábil, para, por fim, apurar os saldos. No livro Razão, é o valor de cada conta. Num livro chamado Livro Razão, o lançamento é no livro diário. Mas tudo parte de um fato contábil. Em cada fato, não esqueçam, em cada fato existem, no mínimo, duas contas. Na nossa contabilidade, nós estamos trabalhando com a teoria patrimonialista. Essa teoria, ela trata as contas como contas patrimoniais ou de resultado. Por isso, vem aqui comigo, olha. Essas contas são divididas em patrimoniais e de resultado. Você sabe que as contas patrimoniais estão no balanço patrimonial e as contas de resultado na DRE, demonstração do resultado do exercício. As contas são aquelas que representam o patrimônio e a situação líquida. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações, enquanto que a situação líquida é o nosso patrimônio líquido. Olha, compõe o balanço patrimonial, representado pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. São também representadas por contas redutoras, que nós veremos em outra dica. As contas de resultado são dinâmicas porque elas trazem um fluxo e estarão na DRE, representadas pelas receitas e despesas. Então, nós temos contas de bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas. Cada conta possui uma natureza em relação à empresa, podendo ser de natureza credora ou devedora, levando em consideração se ela é uma origem ou uma aplicação. Toda conta se relaciona com a empresa. A contabilidade é uma ciência social, porque as contas se relacionam. O relacionamento vai levar em consideração a natureza da conta. As contas devedoras aumentam por débito
ou diminuem por crédito. As contas credoras aumentam por crédito e diminuem por débito. Isso é muito importante para o registro. Então, guardem inicialmente: o ativo de natureza devedora é uma aplicação. Quando aumentar, debita; quando diminuir, credita. O passivo é credora, é uma origem. Quando aumentar, credita; quando diminuir, debita. O PL é uma origem, tem natureza credora. Quando o saldo da conta aumentar, credita; quando diminuir, debita. A receita é uma origem, tem natureza credora. Quando aumentar o saldo, credita; quando diminuir, debita. As despesas têm natureza devedora. Quando o saldo aumentar, debita; quando diminuir, credita. As redutoras do ativo têm natureza credora. Quando aumentar, credita; quando diminuir, debita. E as redutoras do passivo e do PL têm natureza devedora. Quando aumentar, debita; quando diminuir, credita. Toda conta tem uma natureza e, por meio dessa natureza, ela se relaciona com a empresa a débito ou a crédito. As contas possuem uma representação gráfica que é conhecida como razonete. É lá que são feitas as movimentações por meio de débitos e créditos. Então, nós debitamos e creditamos a conta no razonete. O razonete é tido como Tzinho, onde no lado 1 estão os débitos, no lado 2 os créditos. Toda conta tem uma natureza, toda conta se relaciona com a empresa a débito e a crédito. O controle desse relacionamento é feito nesse instrumento aqui, ó, no razonete, lado devedor, lado credor. Mole, né? Simples. O razonete, então, é um instrumento didático para desenvolver o raciocínio contábil, débito e crédito, e assim fazer os lançamentos. Tranquilo? Razonete. Do ponto de vista histórico, uma das explicações para o razonete se remete aos antigos cobradores de tributos. Eles chegavam no local e faziam um T. De um lado eles registravam o que eles viam e do outro eles registravam o que o comerciante devia. Olha aqui. Então eles faziam um desenho na forma de T e começavam a descrever o que viam no local, devedor. E, com base nesse patrimônio, tributavam e diziam o que ele tinha de crédito. Por isso que num lado do razonete é devedor, no outro é credor. Normalmente as contas são denominadas de bilaterais, pois sofrem movimentações nos dois sentidos, a débito e a crédito lá no razonete. No entanto, existem aquelas contas consideradas unilaterais, que só recebem lançamento a débito ou a crédito. Por exemplo, veículo é só a débito, capital social só a crédito. A conta que recebe lançamento no razonete a débito e a crédito é bilateral. Por exemplo, estoques, quando entra debita, quando sai credita. Caixa, quando entra debita, quando sai credita. Aí é conta bilateral. Essas contas também são divididas em sintéticas e analíticas. Sintética é aquela que agrupa, por exemplo, estoque. Estoque é uma conta sintética. Analítica seria mercadoria, estoque de material de limpeza, estoque de matéria-prima. Sintética junta, agrega. A analítica é a conta propriamente dita que recebe lançamento. Vejam aqui, são as contas que representam um item. Por exemplo, conta corrente Banco do Brasil é analítica, só conta corrente é sintética. Imobilizado é sintético, veículos é analítico. Investimentos, sintético. Aplicação financeira, analítica. Contas sintéticas e analíticas, bilaterais e unilaterais. O saldo é apurado por meio de lançamentos no razonete. Então, a conta contábil, ela pode ser sintética ou analítica, unilateral ou bilateral, patrimonial ou de resultado, devedora ou credora, aplicação ou origem. Beleza, galera? Assim nós temos a nossa dica sobre as contas contábeis. Até a próxima dica.